Vamos a mais um resumo de história, agora iniciando um novo tópico, falando da Revolução Francesa, né, e a sua crise econômica e financeira, né, a crise do absolutismo francês. A Revolução Francesa foi o mais poderoso golpe contra o antigo regime e repercutiu por toda a Europa e em várias regiões do mundo. Os revolucionários franceses, sob o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, levaram os ideais iluministas às últimas consequências. Luís XV, neto do grande rei Sol Luís XIV, assumiu o poder em 1715, com então 15 anos. E seus primeiros anos foram administrados por regentes ou ministros. Ele assumiu um governo em um país agrícola e desequilibrado financeiramente, com gastos superiores à arrecadação. A crise se acentuou com a participação e derrota francesa na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Com o seu falecimento em 1774, assumiu o poder o rei Luís XVI, que herdou um Estado falido, e essa situação se agravou por conta das más colheitas nos anos seguintes. A crise econômica atingiu o ápice com a participação francesa nas guerras de independência das colônias inglesas na América. Os franceses resolveram ajudar os colonos americanos em sua luta pela independência como vingança contra os ingleses, e isso afetou seriamente os já combalidos cofres franceses. Em 1787, o governo, para combater a crise financeira, propôs uma grande reforma tributária que previa o pagamento de impostos por parte da nobreza e do clero. O rei pretendia fazer as reformas que, sem prejuízo do poder absoluto, fortalecessem as finanças reais. Ele queria ser uma espécie de déspota esclarecido. O rei Luís XVI convocou então uma reunião, uma assembleia de notáveis com a nobreza e o alto clero, que foi um retumbante fracasso, porque esses setores, sob nenhuma hipótese, quiseram abrir mão dos seus privilégios. O rei insistiu nas reformas com o seu ministro fisiocrata Turgot, que propôs um aperto nos gastos públicos e a reforma tributária, que passasse a cobrar impostos do clero e da nobreza. Sob pressão, o rei foi forçado a demiti-lo. O ministro das Finanças que o sucedeu seguiu na mesma linha, propôs as mesmas coisas e também foi muito pressionado. E sem alternativa, antes da sua demissão, diante do impasse gerado, propôs ao rei a convocação dos Estados Gerais, uma assembleia representativa das 3 ordens do reino, clero, nobreza e povo, que não se reunia há mais de 150 anos. A última reunião tinha sido em 1614, para discutirem a crise e a sua solução. A convocação dos Estados Gerais atendia a expectativas contraditórias de vários setores sociais. A nobreza e o alto clero pretendiam
continuar a não pagar impostos, mas pretendiam limitar o poder do rei e manter os seus privilégios feudais. A burguesia, por sua vez, queria libertar a economia dos entraves que dificultavam o seu crescimento e, obviamente, queriam o fim dos privilégios fiscais da nobreza e do clero. Os grupos populares do campo e das cidades não conseguiram ter representantes nos Estados Gerais. Os representantes do terceiro estamento ao qual eles faziam parte eram os membros da burguesia. Por isso, só cabiam a eles aguardarem os acontecimentos na expectativa que a sua miséria fosse amenizada.